Olá, Muquiris! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Afro-Europeu. Hoje recebemos a Preta Rara, rapper, autora de Eu Empregada Doméstica, ativista e artista multifacetada, uma voz que cruza arte, trabalho e dignidade e que anda a mover-se pelo mundo com afeto e coragem. Fiquem até ao fim. Além de histórias de estrada, vamos partilhar dicas práticas para viagem solo e um mini roteiro de autocuidado. Sim. Bom, primeiramente estou muito feliz aqui de estar conversando com vocês, Leia e Sara. Estou aqui em São Paulo, né, no centro de São Paulo, no Brasil, e saber que meu trabalho está rompendo barreiras, né, isso me deixa muito feliz. Eu nasci no litoral de São Paulo, em Santos, e aí antes de me tornar Preta Rara, eu sou a Joyce. Tenho 4 irmãos, né? Duas irmãs e um irmão adotivo, pai, mãe. Minha mãe faleceu em 2022, meu pai continua aqui, ativo, fazendo as coisas, tentando agradar ao máximo as filhas e os filhos que ele tanto gosta. E eu nasci em Santos, eu estudei lá, minha vida toda foi lá. E foi lá também que, quando eu terminei o ensino médio, eu ingressei no mercado de trabalho, fui empregada doméstica durante 7 anos na cidade, tinha entregado diversos currículos para poder trabalhar em outros empregos, mas não consegui, né? Naquela época, na minha cidade, para trabalhar em loja, para trabalhar em consultório de médicos e consultório de advogados, eles sempre pediam boa aparência, mas a boa aparência nunca era personificada numa pessoa igual a nós, né? Mulheres pretas. E aí eles não acabavam não chamando para entrevista. E assim eu fui empregada doméstica durante 7 anos aqui. Lá em Santos também eu ingressei na universidade em 2009. Ainda era trabalhadora doméstica e aí no primeiro ano eu consegui um estágio e deixei de ser doméstica e comecei a estagiar enquanto educadora no museu, é considerado o primeiro museu do Brasil, né? Que é um museu a céu aberto, assim, que é um museu Engenho dos Erasmus, que era. Hoje só sobrou ruínas desse museu, né? Era um museu de açúcar. E ali, já estudando história, eu consegui migrar, sair do trabalho. Ai, desculpa. Sair do trabalho doméstico para trabalhar nesse museu. E ali eu fiquei mais ou menos durante um ano, assim. E aí depois fui dar aula de história e tudo isso mesclado com a música, com o rap, que sempre teve muito presente na minha vida. Sim, obrigada. E o que é que te fez passar a querer ser professora de História? Tinhas, por exemplo, assim, algum interesse na juventude que identificaste em ti mesma? Foi a motivação, foi talvez o desejo de sempre querer viajar para fora do Brasil que te levou a querer também ter uma carreira como professora de História? Então, a minha vontade de ser professora de história é que na época do ensino médio, ensino fundamental 2, que aqui é a quinta, antiga quinta série, assim, né? As crianças têm 11, 12 anos, mais ou menos. Eu escutava algumas partes da história do Brasil e não concordava muito com o que as professoras falavam, né? E aí eu sempre falava, gente, eles contavam a história negra desse país no processo da escravidão, eles contavam de uma forma como se não houvesse resistência perante os escravizados, como se os africanos fossem tipo, ai, vou te pegar a força e você não vai fazer nada. Você não grita, você tipo, simplesmente aceita aquela condição. E eu achava estranho, porque eu sempre fui uma pessoa de questionar, assim, né? Eu falava, gente, olha a minha mãe, pastora, olha a minha avó, também evangélica. Se pisa no pé dela, ela fica brava, ela grita, ela reclama. Então, assim, como que não houve resistência das pessoas antes de nós? E aí eu fazia esse questionamento desde muito nova e os professores não sabiam muito explicar. Falava, ai menina, deixa de bobeira, você está pensando demais. Mas eu ficava tentando buscar essa história que não estava nos livros. E daí que veio essa vontade de estudar história. Eu sempre fui uma pessoa também mega curiosa, de querer saber de onde vêm as coisas,
Sempre fui uma pessoa de perguntar muito, 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 encher o saco da minha família. Tipo, ai, mas por que assim? Da onde veio? E aí eu tinha, na vida toda, eu sempre tive pouquíssimas respostas, né? E aí eu ficava assim, cara, não é possível que seja somente isso. Então vinha aquele espírito de querer investigar. E aí, na época da adolescência, o meu pai colecionava discos e gostava de rap e tal. E aí ele sabia que eu tinha essa veia questionadora, pesquisadora, e um dia eu perguntei para ele, falei, pai, qual que é a profissão de quem descobre as coisas, de quem investiga as coisas? Eu gosto muito de história, e a história dá para você fazer faculdade de história. E aí daí que veio essa vontade, assim. Mas o processo da vontade e de terminar o ensino médio e conseguir ingressar no ensino superior levou quase 10 anos, né? De conseguir ingressar. Mas a vontade se deu dessa ansiedade, assim, de querer saber de onde que vem as coisas, qual que é a história verdadeira mesmo. Sim. E tu sentiste que quando ingressaste na faculdade tiveste essas respostas que procuravas em relação à história verdadeira das pessoas negras no Brasil? Porque, por exemplo, em Portugal, pronto, eu não estudei, não tenho uma licenciatura, qualquer tipo de formação académica que seja muito relacionada de maneira direta com a colonização portuguesa, ou sim, colonização portuguesa, não vou entrar em rodeios, mas conheço muitas pessoas que sim, que têm essas formações e o que partilham, até muito recentemente, não sei se agora mudou, o currículo académico mudou, essas pessoas o que partilhavam era que a história que eles aprendiam na faculdade continuava a ser uma história que era isso mesmo, né? Dizer que o homem português foi lá, por exemplo, para os países PALOP, né? Colonizados por Portugal em África, e foi lá e foi uma colonização tranquila e que ninguém rejeitou aquilo. Tanto que, por exemplo, Moçambique é um país que tem essa fama das pessoas serem os, como é que é, Sara? Os bons colonizados, ou aqueles que não se revoltaram. Então, isso, quando eu tive acesso a essa informação, para mim foi um bocadinho frustrante, porque eu tinha essa percepção de que isso era desconstruído no meio académico. E pergunto-me se no Brasil é igual, se encontraste essas respostas que procuravas. Não, saí com mais dúvida do que do que quando eu entrei, assim, porque é isso, no Brasil também tá todo um processo, né? Dessa questão de contar as histórias pelo lado dos colonizados e não dos colonizadores, né? Então, contar a história através da narrativa dos escravizados e não dos algoz. Então, na universidade foi um pouco reflexo disso. Até pelo fato que, quando eu ingressei na universidade em 2009, estava bem aquecidas as discussões raciais no Brasil, né? Eu acho que as discussões, na realidade, raciais no Brasil estão mega efervescentes desde a década de 60, com o MNU, que é o Movimento Negro Unificado, que era foi e é um movimento muito importante, que bateu de frente com as grandes mídias, de querer falar que as pessoas pretas tinham, sim, que as pessoas pretas são intelectuais, que muitas das vezes elas não conseguiram acessar o ensino superior, mas isso não diz que elas não são intelectuais, né? Por muito tempo ensinaram para a gente que intelectuais é só quem consegue ingressar na universidade. Só que aqui no Brasil a gente tem uma linha de pesquisa muito forte nesse lance de dizer que a intelectualidade ela está muito atrelada à ancestralidade. Então, por exemplo, a minha mãe era analfabeta, ela não sabia escrever, mas ela conseguiu educar e alfabetizar eu e minhas irmãs. E aí, se você vai pela lógica da academia, né? Como isso? Como uma pessoa que não sabe ler consegue ensinar a outra a ler? Então, o MNU ele foi responsável, né? O Movimento Negro Unificado foi responsável por trazer essas discussões que a intelectualidade negra brasileira está muito atrelada à ancestralidade, está muito atrelada à religião, aos segredos da religião e tudo mais. E aí na universidade eu não obtive essas respostas, porque em 2009, quando eu ingressei, já existia a lei de cotas raciais, né? Mas também já existia a lei 10.639,
Essa lei 10.639 é uma lei que obriga ao ensino de estudo de África nas escolas e nas universidades. Só que ainda não havia uma fiscalização. Essa lei ela tem mais de 20 anos também, e a gente ainda hoje tem que batalhar para que essa lei seja cumprida, né? Que seja contada a história real da população preta. Porque, por exemplo, a maioria das pessoas nesse país, nas aulas de história, tinha que decorar o nome da princesa Isabel, né, que foi a quem assinou o que eu chamo de falsa abolição da escravatura, né? Porque ela assinou a liberação ela assinou um documento para deixar de existir a escravidão no Brasil, pelo fato de que ela foi muito pressionada por vários países europeus que falaram que iam deixar de comprar o ouro branco brasileiro, que era chamado de ouro branco, que é o açúcar, iam deixar de comprar o açúcar se continuasse a escravidão no Brasil. O Brasil foi o último país, né, a abolir a escravidão. E aí, por isso que ela assinou a Lei Áurea, né? Não foi algo destinado a isso é horrível, vamos liberar a população preta. E aí a gente consegue ver esse feito horrível dela até hoje presente na nossa sociedade, né? Antes da Lei Áurea, teve outras leis. Teve a Lei do Sexagenário, que era uma lei que falava que as pessoas com 60 anos, mais de 60 anos, elas conseguiam a alforria, ou seja, conseguiam deixar de ser escravizado. Só que é mais um termo que a gente usa aqui, não sei se vocês já usam aí também, que é o famoso para inglês ver. Em inglês Ou ver, seja, temos sim. é, é algo que, como que a lei de sexagenário, né? Naquela época, as pessoas não. Quem chegava até 60 anos, nossa, geralmente eram os escravizados domésticos. A maioria da idade das pessoas escravizadas, elas conseguiam chegar até 35 anos. E aí se faz uma lei que com 60 anos você consegue sua alforria. E não era algo simples assim, porque também não existia fiscalização e os escravizados eram de propriedade privada dessas famílias. Aí é isso, né? A família ia falar: eu tô com uma pessoa escravizada aqui que tem mais de 60 anos, então ela tem que receber a alforria. Isso não existia. Então são essas várias camadas, assim, que foi a vontade de querer estudar história e entender um pouquinho desse passado brasileiro que tem menos de 200 anos que a abolição foi conclusa, né? E que ainda a gente tem esses resquícios, assim. A lei do ventre livre também, que era uma lei que falava sobre as mulheres escravizadas que engravidassem na época da lei do ventre livre, os seus filhos nasciam livres. Mas aí nasciam livre e ia para onde, né? Se seu pai, se tivesse pai próximo, que geralmente nem sabiam quem era o pai por conta dos vários estupros que haviam, mas a sua mãe é escravizada, está na condição de escravizada e você é livre. Então hoje a gente vê resquícios ainda. Lei de sexagenário, várias pessoas idosas morando em condição de rua, lei do ventre livre, várias crianças abandonadas. Isso é tudo de um resquício de uma abolição não conclusa, de uma política que não foi feita para incluir a população preta no país, que somos a maioria aqui. É muito interessante isto que tu acabaste de dizer, porque tu fazes essa denúncia também, não é? No que toca quando tu criaste a tua página Eu Empregada Doméstica, tu fazes essa correlação que ainda continuamos a viver, ou seja, que ainda as pessoas que são empregadas domésticas continuam a viver um restício daquilo que foi, não é? Portanto, esta relação doentia sobre as pessoas pretas com as pessoas brancas. E nós aqui o que gostaríamos de te perguntar é se a tua página ainda está ativa nos dias de hoje. Sim. Então, a página Empregada Doméstica, ela surgiu em 2016, né? A partir de um relato que eu coloquei na internet referente ao meu último trabalho como trabalhadora doméstica. Eu fui contratada para ser cozinheira e aí eu não podia me alimentar da comida que eu fazia.
e a minha patroa chegou falando, né, que aqueles alimentos eram muito caros. Eu lembro até hoje que comida que era. Era um arroz, feijão, bife de filé mignon e fritas. E ela falou que aquela comida era muito cara para a empregada estar comendo, era para a família dela. E aí, tá, eu não queria perder o emprego, aceitei e levei marmita, né? Levei comida para comer no serviço, comida da minha casa. E aí teve um dia que uma amiga dela viu eu me alimentando num pote da comida que eu levei de casa e ela achou um absurdo, falando: Nossa, mas você cozinha aqui, como que você tá comendo no pote? Senta para comer. E aí eu expliquei para ela que eu não podia, enfim. E aí essa amiga dela chamou a atenção da minha ex-patroa. E aí no final a minha ex-patroa acabou me mandando embora do serviço, falando que eu estava envergonhando ela perante a amiga, né? Que ela estava sendo mesquinha e eu estava envergonhando ela. E aí foi esse relato que eu coloquei na internet e viralizou. E aí, ano que vem, né, vai fazer 10 anos da página. A página continua ativa, a gente continua recebendo relatos de todos os lugares do Brasil. A página também acabou virando livro, né? O Eu Empregada Doméstica, A Senzala Moderna, o Coachinho da Empregada. Esse livro saiu em 2019. É, Virou livro pela necessidade de que as redes sociais elas têm prazo de validade, né? Aqui no Brasil, não sei se vocês tiveram aí, mas aqui no Brasil nós tivemos o Orkut, que deixou de existir, o MSN também, que era igual ao WhatsApp, só que era mais legal, porque tremia a tela, assim, dava para chamar a atenção da pessoa, para a pessoa falar com você naquela hora que você queria. E aí essas redes sociais deixaram de existir. Então eu, enquanto historiadora, fiquei com medo do Facebook deixar de existir e a gente perder parte dessa historiografia brasileira, né? Que são esses relatos. E aí por isso que eu coletei os relatos inéditos, relatos que não foram para a página, e lancei esse livro em 2019. Em 2023 eu recebi o convite da Casa Brasil Lisboa, acho que é esse o nome. Espero que eu Sim, não esteja falando errado, é isso, né? está correto, sim, sim. 2023 eu fiz o lançamento do livro aí em Lisboa também. Foi bem interessante, foi bem legal, assim. Encontrei outras trabalhadoras domésticas de outros países, muitas trabalhadoras domésticas de alguns países africanos que trabalham em Lisboa, e aí, para minha surpresa, ou para minha não surpresa, foi um mix de sentimento, elas passam a mesma coisa que eu Sim, passei no Brasil. Exatamente. infelizmente sim. É muito recente. Quer dizer, continua a acontecer nos dias de hoje. Sim, E nós também queríamos te perguntar, falando da tua página, não é? Eu, empregado doméstica, que nós tivemos realmente, descobrimos a página, tivemos acesso aos relatos, lemos parte do livro também. E uma coisa que, pelo menos a mim, e acho que a Sara também passou pela cabeça, é que havia muitas semelhanças entre o filme The Help, que acho que no Brasil a tradução é Serviçais, ou Ajuda, não me lembro exatamente, mas é aquele filme com Viola Davis, e que ela trabalha em casa de patroa, e que depois há lá, acho que uma das patroas convence as outras empregadas domésticas a fazer parte de um livro, etc. E quando eu estava a ver esses relatos, houve semelhanças, pelo menos na minha cabeça, entre esse filme e os relatos do livro e da página. E eu queríamos perguntar se tu sentes que também existem semelhanças realmente. Se viste o filme, se tivesse a oportunidade de ver o filme ou de ler o livro, porque acho que também existe um livro, e se vês realmente semelhanças entre as duas partes. sim, sim. Eu também agora esqueci o nome desse filme. Eu tô com outro filme brasileiro na mente, mas eu assisti esse filme. Sim, tem diversas semelhanças, né? Da narrativa que é construída ali das trabalhadoras domésticas. É mais um fato de entender que parece que mesmo patroas não se falando e trabalhadoras domésticas também não se conhecendo entre países, essa questão geográfica diminui pelo fato de a reprodução ser a mesma.
E nesse vídeo em específico, eu acho que a grande diferença dele é que é uma jornalista que olha para uma história e retrata essa história, né? Então, ali ela fica só com a parte de ser a interlocutora de uma história que ela não viveu. E aí, para a página do empregada doméstica, a grande diferença é que eu fui empregada doméstica, né? Então, por isso que a página também, e a hashtag, quando eu criei, é em primeira pessoa, né? Se chama Eu Empregada Doméstica. Então, assim, não sou eu contando a história de uma outra pessoa. Sou eu tendo a teoria e a prática atrelada, né? Porque eu estou contando relatando algo que eu também vivenciei. E eu acho que isso que se dá a grande aproximação assim das pessoas quando leem e vê que, tipo, caramba, todo mundo que está aqui nesse livro foi empregada doméstica. Inclusive quem escreveu a orelha do livro, né, que foi a nossa atual deputada estadual, Benedita da Silva, que é uma mulher mega importante para a cultura, para a política brasileira. Ela foi uma das responsáveis pela PEC das domésticas, que é um conjunto de leis trabalhistas específica para a trabalhadora doméstica, porque até pouquíssimo tempo atrás a profissão de doméstica no Brasil não era reconhecida, então não existiam leis específicas para essa categoria. Então, por isso que a informalidade dentro dessa profissão era gigantesca. Trabalhadoras trabalhando aí de 20, 30 anos na mesma casa e não recebendo o salário é, qualitativo com o tempo, né? Quantitativo com o tempo de trabalho, não tendo direito à licença maternidade, não tendo direito a férias. Então, a PEC das domésticas é algo importante. E aí, a dona Benedita, que hoje é a nossa deputada estadual, também já foi trabalhadora doméstica. Hein? Então, quando as pessoas chegam nessa leitura, elas percebem, tipo, uau, caramba, e percebe essa mudança de vida também das pessoas que conseguiram ter a oportunidade de estudar, assim como eu tive. Porque no final aquilo que tu fizeste foi uma denúncia sobre a realidade para que as Sim, pessoas que trabalham enquanto trabalhadoras domésticas saibam que o que está a acontecer também com outras pessoas e para quem não é, também possa entender o que é que está a acontecer no dia a dia e que acaba por ainda continuar a ser uma realidade nos dias de hoje. Hum. sim, exato. Eu não fui a primeira a fazer essa denúncia, né? Existiam mulheres que vieram antes de mim já denunciando, como a própria dona Laudelina de Campos Melo, que teve uma atuação brilhante na década de 60. Ela faleceu e deixou a sua casa para que virasse o Sindicato das Trabalhadoras Domésticas. Então, o primeiro sindicato das domésticas foi uma casa que a dona Laudelina, com muito sufoco, com muito esforço, conseguiu comprar essa casa, assim como a Benedita da Silva, a dona Creuza. Então, assim, quando a minha história veio à tona no Brasil, parte dessa minha história, né, do trabalho doméstico em 2016, a mídia tradicional brasileira falava muito num lugar bem perigoso, assim, de dois lugares perigosos. O primeiro era a questão da meritocracia, como se as oportunidades fossem iguais para as mulheres pretas aqui nesse país. Então falavam: olha, você aí, olha a preta rara, já foi doméstica, hoje é artista, é criadora de conteúdo, é escritora, como se todas nós vivêssemos numa caixinha tudo igual, né? E o outro lado também que era o apagamento. Eles tentavam a todo custo apagar a história de outras Vieram pessoas antes de pretas que ti. vieram Yeah, antes de ok. que foi de extrema importância para que eu chegasse aqui onde eu cheguei. Então, eles me colocavam como se eu fosse a precursora desse movimento, sendo que o que eu tenho de idade, a dona Benedita da Silva tem de luta, nesse mesmo tema que eu comecei a abordar. Hum. Então, ou seja, é dar continuidade ao trabalho das outras pessoas que já têm tentado a fazer, não é? E mostrar e fazer com que nós tenhamos uma perspectiva que muitas pessoas acho que não conhecem também, porque se nós formos a ver, nós não conheceríamos, eu falo entre eu e a Leia, nós não conhecíamos essas pessoas que mencionaste se não fosses tu. Através de ti conseguimos chegar à história das outras que vieram antes de nós. Isso é incrível.
Eu acho que é de extrema importância para tudo que a gente vai fazer, né. Eu penso que o apagamento histórico das pessoas pretas é o novo e o antigo mal da humanidade, assim. Assim, e esse apagamento, ele pode sintomatizar no corpo dessas pessoas e trazer uma doença real, como a depressão, como os vários tipos de câncer, porque a tristeza também é uma doença, né. E aí quando você se presta a falar sobre determinado tema ou criar algo, em 2025, galera, é sempre bom dar uma paradinha, segurar o ego, fazer uma pesquisa mais profunda e ver se não já existiam outras pessoas que estavam falando ou trabalhando em projetos parecido com o seu. E aí, se achar essas pessoas, é legal e é humano você, mencioná-las, né, porque isso não vai diminuir o seu ego, não vai diminuir quem você é, e sim vai te dar mais grandeza e mais certeza de que você está no caminho certo, caminho este que outras pessoas pavimentaram para você estar. Então é uma preocupação que eu tenho sempre, assim, de não apagar outras pessoas, principalmente pessoas pretas que vieram antes de mim, que já desenvolviam diversos trabalhos belíssimos, assim, que eu só estou dando continuidade. E não sozinha, como com outras pessoas também que estão na mesma Ainda bem sintonia. que assim o é. Tu em algum momento achaste que a tua vida fosse dar a volta que deu? Que é uma volta muito, muito, muito bonita e muito inspiradora. Olha, eu sou uma pessoa que sempre tive esperança. Meus pais me ensinaram a ter esperança, né. Minha mãe a gente teve um momento de infância muito difícil, quando meu pai era servidor do Correios, né, uma empresa de entrega, uma empresa federal de entrega de encomendas, e e aí ele fez greve. Ele fez uma greve, porque ele estava em busca de melhores condições de trabalho. E aí ele acabou saindo na primeira capa do jornal, assim. E aí um dia depois desse ato que ele fez, ato trabalhista, voltaram a trabalhar e o chefe dele jogou o jornal, assim, chamou ele na sala, jogou o jornal, assim, perguntando para ele se aquilo era certo, né. E aí logo meu pai foi desligado da empresa. E aí nesse momento que ele foi desligado, a gente passou momentos muito difíceis, assim, insegurança alimentar, falta de comida mesmo, só o básico do básico ali. Se hoje tinha aqui no Brasil a gente tem costume de comer arroz e feijão todos os dias, né. Então, às vezes, só tinha o arroz, outro dia só tinha o feijão. E aí minha mãe trabalhava muito nesse campo da imaginação com a gente, assim. Pensa, morava numa comunidade periférica, onde meio-dia, na hora do almoço, aquele cheiro de carne exalando, aquele cheiro de frango, nas outras casas e na nossa casa não tinha. E aí minha mãe utilizava da imaginação: "Olha, não, imagina que tem um bife aqui, olha que delícia". E aí a gente ficava ali comendo arroz, imaginando mesmo, sentindo até o gosto. Então, eu sempre tive esperança. E aí nos momentos mais difíceis da minha vida, que foi essa questão de 7 anos do trabalho doméstico, eu sabia na minha cabeça que aquilo ali seria só por um momento. Eu não sabia determinar que momento que seria, né. Tipo: "Ah, vou ficar 1 ano, ficar 2 anos, ficar 3 anos", mas eu sabia que era só um momento. Porque era um momento muito difícil, porque naquela época eu já queria estudar história, já queria entrar na universidade, e eu via os meus amigos tudo, né, meus amigos que não eram negros, eu via eles tudo na universidade, estudando, mega felizes, mega completos, né, realizando o sonho de estar onde eles queriam estar, e eu encontrava com eles, às vezes, no ônibus, eles estavam indo para a universidade e eu estava indo limpar o banheiro de uma pessoa que me humilhava todos os dias. E mesmo assim, na minha mente, eu colocava: "Não, calma, respira, que vai chegar a sua vez". Então, é claro que teve coisas na minha vida que eu não imaginava que eu ia conseguir, né, sozinha, mas na realidade, lá no fundo, eu sabia que em algum momento ia rolar, assim. Essa questão de passar 2 meses na Europa, conhecendo lugares, me conectando com pessoas negras, que era o que eu queria, me conectar pessoas negras nesses todos os lugares que eu fosse, e isso rolou, de estar no verão aproveitando com o meu dinheiro,
de não estar indo somente a trabalho, mas para turistar. Foi um momento importante, assim. E também verbalizando isso nas redes sociais, né? Então, e aí eu sempre tive esperança de que eu ia alcançar alguns lugares. É claro que alguns que eu cheguei eu não imaginava. Então, assim, eu fiz duas vezes TED Speaker, né? Fiz duas palestras no TED. Na época também, quando me convidaram, eu nem sabia o que era o TED. Eu não sabia dessa importância. Hoje que as pessoas veem e falam, uau, você palestrou duas vezes no TED. Aí eu falo, é. Ah, hoje eu vejo que isso tem um peso assim, né, no portfólio, na carreira. Então, lugares que eu cheguei assim que eu não imaginava e tem alguns que eu já imaginava assim. Mas é isso, continuo sendo uma artista independente, sobrevivente da arte, batalhando muito para que eu possa, em algum momento, viver da arte. Por enquanto, eu sobrevivo. Por enquanto, eu ganho um cachê ali, aí pago as contas, e fico sem dinheiro, e, ganho, e vou lá, trabalho, recebo. Por enquanto, está sendo dessa forma, mas um dia ainda vai E quando é que mudar sentiste que esse o placar. rap era a tua linguagem? Então, eu percebi que o rap era a minha linguagem ouvindo outros artistas de rap. E aí eu via que eles falavam muito sobre aonde eles moravam, né, a gente chama aqui de quebrada, muito falando dos bairros da quebrada, e eu via que tinha muito a ver com aonde eu morava. Isso quando eram os homens falando, né, eles falavam muito. Só que tinha algo também dos grupos masculinos que me incomodava, porque quando eles falavam sobre as mulheres, gerava um questionamento também. Porque quando eles falavam nas letras de rap deles sobre a mãe, a mulher na figura da mãe, é a rainha, é a maravilhosa, é a que me criou, a que me batalhou, meu pai sumiu, mas minha mãe ficou, algo assim. Agora, quando eram as mulheres enquanto companheira deles, né, a esposa, a namorada, aí era de uma forma mega zoada, assim, uma forma mega preconceituosa, né, que a mulher não dava atenção, que a mulher saía com todo mundo, e aí eu ficava: "Gente, tem algo estranho aí". E aí a minha identificação se deu mesmo quando eu escutei o primeiro rap feminino, que foi da Nega Giza. E aí ela falando que ela era negra, que nada parava ela, que ela era bonita, o nariz dela era bonito, que ela estava batalhando por dias melhores. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer também, é isso que eu quero falar. Porque eu já escrevi algumas poesias, e aí foi meu pai que me falou que aquelas poesias poderiam ser rimada, que viraria rap. Então foi um match perfeito, assim, de escutar as artistas mulheres, né, cantando e a minha vontade de falar, de me comunicar através de algum elemento artístico. E aí o rap era o que estava mais próximo, assim, de casa. E como é que foi o processo de criar o teu álbum Audácia? O que é que. E também queremos perguntar se já tens planos para continuar, para ter um segundo álbum. Sim. Bom, o Audácia foi um momento bem difícil da carreira, assim, porque eu tive que driblar várias questões machistas, né? Eh, eu convidava, chamava alguns caras para produzir o meu disco, mas aí eu não tinha muito embasamento musical, então eu não sabia muito de notas musicais. Então eu acabava fazendo uns barulhos com a boca, assim, o ritmo com a boca para ele poder tentar identificar. E aí os caras sempre falavam: "Nossa, nada a ver o que você quer fazer". Aí eu falava: "Caramba, mas eu escrevi essa letra já pensando numa instrumental assim, assim, assim". "Não, não tá legal". Aí o cara ia lá, produzia, me mostrava. Eu falava: "Cara, você descaracterizou totalmente a minha construção musical. Não é isso que eu quero fazer". Então a Audácia demorou mais de 5 anos para ficar pronta, assim, até eu achar um produtor que realmente me respeitou enquanto artista, que me deu todo o subsídio para que eu pudesse fazer a minha arte, né. Então ele tinha um estúdio também, e aí não era uma coisa apressada, sabe, como os outros lugares. Porque nos outros lugares era sempre assim: "Ó, vamos gravar rápido, porque daqui a pouco vai chegar outro artista", então não tinha tempo para descansar, entender. Quando eu gravei o disco, eu já era professora de história,
E aí eu gravava muito longe da minha casa, assim, muito. Tipo pegar, era uma viagem, pegava um ônibus de viagem mesmo. Era mais ou menos quase 3 horas para chegar no estúdio. E aí, muitas das vezes eu saía da escola correndo para chegar no estúdio, e aí ofegante, e aí esse cara tinha todo o cuidado de falar: não, ó, descansa, calma, vamos aquecer a voz. E aí foi todo esse processo. E finalmente o disco saiu da forma que eu gostaria que saísse mesmo. O disco esse ano ele vai fazer 10 anos, o Audácia. E aí a minha questão desse disco esse ano é que, tipo, caracas, o Brasil poucas coisas mudaram. O que eu falava e denunciava há 10 anos, hoje meu disco ainda faz sentido. Eu queria muito que o disco hoje fosse somente um documento histórico de uma época vivida há 10 anos atrás. Mas esse disco, se colocar hoje, as pessoas. Se eu falar, apresentar meu disco para uma pessoa que não conhece a minha vida artística, não conhece meu trabalho, e falar para ela que eu escrevi hoje, falando do Brasil atual, ela vai acreditar, porque é tudo que acontece ainda. Então, eu tenho alguns projetos, sim, para os próximos discos, para o próximo disco, né? Estou nesse processo da escrita, repensando algumas coisas, outros caminhos, mas nesse próximo disco eu estou falando que eu quero construir novas narrativas possíveis para as pessoas pretas, porque o Audácia está aí, ainda faz sentido, mas eu não quero falar somente das nossas dores, né? Quero falar de outras coisas também, das coisas que a gente sonha em ter, lugares que a gente sonha em alcançar, lugares que a gente já alcançou com muita dificuldade. Então, quero falar de coisas mais leves, mas ele vai continuar sendo um disco político, esse meu próximo Então tu disco, para Já dirias sempre, pensaste, que eu não sim, não. desculpa, tu já pensaste em participações internacionais, uma vez que também conheces cantores internacionais que estão em Portugal e que portanto, vê-se que têm uma boa conexão? Sim, sim, nossa, meu sonho, gravar com a Eva Sim, a Repdiva, minha música do amiga. mundo! Ai, deve ser brutal. Minha amiga. Olha, a primeira vez que eu conheci a Eva foi tipo. Eu fiquei desacreditada, assim, porque já era uma pessoa que eu tive contato com a música, de ficar procurando. Eu sou uma pesquisadora musical também, né? E eu gosto muito, muito, muito de música africana, de Então, diversos Preta, tu países, né? conheces a Então, Titica, tu conheces a Noite e Dia. conheço, Ah, conheço. nice. A Noite e Dia eu conheci ela em A Salvador. sério? Brutal. Conheço a Eva Rap Diva, dei rolê com o Preto Show aí em Lisboa. Conheço muita gente. Conheci a Ah, Pérola, meu Deus do Pérola! céu, sempre falava. Falava, as minhas amigas, tem muita amiga que é fã da Beyoncé. Massa, Beyoncé, eu acho ela incrível. Eu não sou tão fã, mas a Pérola era meu sonho. Era meu sonho. E aí rolou super, assim. O Republicano entrou em contato comigo, e aí conheci ela, fui no show dela, foi incrível. No mesmo dia conheci o Landrick, que eu não conhecia ainda, e aí passei a ouvir. Então eu conheço muita gente assim, tipo, de Angola. É o meu sonho conhecer o país, que eu ainda não fui. Mas o meu sonho para disco mesmo seria a Eva. E aí a Eva eu conheci ela no Brasil, eu já pessoalmente, né? Aí no mesmo dia que eu conheci, a gente se conectou super, que no mesmo dia ela estava em casa, assim. Aí eu ficava assim, caracas, mano, a Eva Repdiva na minha casa, que doideira. Conheci a mãe dela, que é incrível também. Então, mas é meu sonho fazer, sei lá, Ah, acho que um esperemos que disco sim. inteiro, várias participações da galera de Ah, Angola, Seria esperemos que assim. sim. incrível. E de outros países também e tal. Ivete, que é de Moçambique, gosto Não bastante. conhecemos Ivete Leia. Conheces? A Ivete? Não, assim de É, memória não me vem à cabeça. é uma rap, ela é advogada. Não, mas vou pesquisar, Acho que ela tá vou até pesquisar, na polícia, vou pesquisar. Ivete. É bem antiga, assim. Então tu dirias,
Tu dirias Aí agora eu que neste momento, né, segundo aquilo que foste partilhando, que a tua arte já está a passar a deixar de ser só denúncia e a passar também a ser mais escuta, né? Quando mencionaste que basicamente, pelo menos é o que eu interpreto, que queres ajudar a imaginar novos mundos para as pessoas negras, né? Essa leveza, essa tranquilidade. exato, 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 porque assim, é muito louco, quando eu falo isso, né, isso também é político, sabe, tipo assim, para a população preta dar risada, rir, é um ato político. Várias vezes, em alguns lugares, as pessoas, né, eu era chamada muita atenção na escola: "Ai, por que tá rindo? Nossa, fica rindo à toa. Eu Qual o também. problema?" Tipo, você ah, tudo dá risada, tipo, caraca, minha risada é um incômodo. Às vezes, tipo, meu sorriso, porque risada faz barulho, dependendo do lugar, pode ser um incômodo. Mas às vezes meu sorriso, né? O sorriso ele é silencioso, incomoda as pessoas também. Então eu falo, eu parto desse ponto, assim, de querer falar sobre uma mulher negra de 40 anos que conseguiu comprar seu apartamento, conseguir tirar meu pai do aluguel, sabe? Que quer viajar, quer conhecer coisas novas, quer falar sobre outros assuntos, sempre vai ser político, porque parece que para a gente não pode ter esse lugar, né? Aqui no Brasil há uma discussão muito grande com essa questão da ostentação, que eu vejo que em outros países tem também, né? O meu, o meu companheiro, ele é da República Democrática do Congo. Ele nasceu em Kinshasa. E aí eu vejo que também tem o rolê da ostentação, né? Ele é sopé, que é um Ah, desfile que pois tem das é, roupas, né? eles vestem boas roupas, eles, expressam-se a partir das roupas e das cores, não é? Porque o Congo e Angola eram um só, É, antes de haver a colonização e, portanto, todos os angolanos sabem que os do Congo até nós aqui na Europa conseguimos identificar as pessoas do Congo pela roupa, identificar. porque eles são extravagantes e é bonito de se ver, é tanta cor, ai, não sabemos dizer explicar, mas nós sabemos que aquela pessoa é do Congo. É, sim, eu também agora consigo identificar. Depois de 9 anos com ele, aí eu consigo identificar, assim, aqui no centro de São Paulo tem bastante africanos, né? Aí eu consigo, Senegal, Togo, Angola, consigo identificar. E aí, tipo, eu vejo que em outros países essa questão da ostentação é um problema, aqui no Brasil também, mas pelo simples fato das pessoas pretas quererem viver bem, quererem se vestir bem, sabe? Eu sei que tem uma outra questão do capitalismo, uma outra questão da galera se endividar para comprar boas roupas e tudo mais. Mas as pessoas se incomodam quando as pessoas pretas conseguem acessar coisas que elas acham que deveria ser só para um grupo Exato, seleto, né? De pessoas que não são negras e nem exato. indígenas, como aqui no Infelizmente. Brasil. E agora, olhando para que fomos tocando aqui e ali, entrando no mundo das viagens, como é que foi o dia em que tu despertaste e disseste: Olha, vou para a Europa passear, agora é o meu momento. Nós queremos entender como é que foi esse processo e o que é que tu querias encontrar, quais é que eram as tuas expectativas antes de sair do Brasil, e o que é que tu encontraste, e assim os primeiros pensamentos, os primeiros choques, como é que foi tudo isso? Ou não, pode ser que não. Quer dizer, nós sabemos que sim, porque acompanhamos os stories, né? Mas queremos ouvir de ti. Sim. Então, essa viagem para a Europa nunca foi um sonho viajar para a Europa. Meu sonho sempre foi viajar para Angola. Desde lá do ensino médio, desde a escola, na aula de geografia, quando eu descobri que Angola, Moçambique falavam português e eu gosto de falar, gosto de me comunicar, eu falei: "Nossa, eu tenho que ir para lá, não vou precisar nem fazer curso, vou conseguir conversar". E aí, quando eu tive acesso à internet em casa, minhas pesquisas eram essas. Eu queria saber o cabelo que as meninas usavam, os looks, os bordões, para ficar repetindo aqui, ou então ficar. Eu tinha mania de ficar falando igual as angolanas falam, né? Aqui no centro de São Paulo, e a galera achar que era. Então era essa bagunça, assim. Mas aí eu tive essa oportunidade de ir, porque recebi esse convite para lançar um livro e também para conhecer o festival do Dino Santiago, né? Eu conheci o Dino
Sim. É, Dino Santiago, é. O Mundo Sim, Novo, sim. não Conheci, é? conheci em Salvador também. Aí ele veio para São Paulo, conheci ele através da Bia Ferreira, Sim. minha amiga, minha irmã, minha parceira. A Bia que me apresentou para o Dino. E aí ele falou que ia rolar esse festival e tal. Eu falei, nossa, bora se aventurar. Eu já estava com dinheiro guardado para viajar. Nessa época também, na realidade, eu ia para Angola. E aí a maioria das minhas amigas não estavam lá, elas estavam em Lisboa, que uma delas é até a Eva. E aí ela falou assim: "Ah, nesse momento não é um momento bom para você ir, porque ninguém vai estar lá para te receber e tal". E aí eu resolvi ficar em Lisboa. Fui para Portugal, de Portugal fui para França, fiquei um tempo lá também, e depois fui para a E como é que Espanha. foi a tua chegada E aí a voltei para Portugal? Portugal. Cara, minha chegada em Portugal foi complicada. Foi um pouquinho complicada, desde o processo da migração, assim, né? Tipo, meus amigos tinham falado, amigos pretos também, que era super tranquilo, mas comigo não foi tranquilo. O cara pediu para ver meu Instagram, para ver se eu era artista mesmo, o que que eu ia fazer. Aí ele falou assim: "Ah, só vou deixar você passar, porque eu sei que você vai falar bem de Portugal nas redes, você não vai falar mal". Eu falei: "Gente, que doideira". E assim entrei. Eu passei por várias questões de racismo, assim. Eu saí do Brasil achando que é isso, né? A gente a gente fica pensando sempre que os outros países, né, países da Europa é mais avançado em tudo. A visão que eu tinha era essa, que a Europa era mais avançada em tudo. E aí, muito pelo contrário, né? As questões raciais, tipo, coisas que eu liguei o jornal, assim, via a pessoa lá, o âncora do jornal, falando daquela forma. Eu falava, gente, como assim? No Brasil, a gente ia botar fogo nessa emissora, a gente ia fazer um escarcéu nas redes sociais, e aí eu fui percebendo que eu estava em um outro território, onde as coisas ainda não estavam tão avançadas assim, na questão racial. Eu fui para a Europa com cabelo gigantesco, roxo, enorme, assim, porque fazia e faz parte da minha identidade, e aí eu vi o quanto que aquilo incomodou. Então, teve pessoas tirando sarro dentro do trem. Eu lembro de uns adolescentes dar risada, assim. Aí eu estava com uma amiga que falava inglês, eu não falava, e aí ela traduziu, aí houve um conflito ali. Também teve o lance de uma casa noturna também, que impediram eu e a Érica Malunguinho, a gente se encontrou em Lisboa, de entrar, porque falando que a gente não estava com os trajes adequados, e sendo que nós estávamos com o traje adequado, ninguém estava de biquíni no lugar, né? E aí eu vi que eram outros costumes, assim. E aí essa virou matéria aqui no Brasil, várias mídias falando sobre que eu e a Érica Malunguinho sofremos racismo em Lisboa. Aí depois a gente descobriu que o dono da casa era um cara preto, africano, aí tentou entrar em contato, aí conversou comigo, e aí diz ele que ia mudar, assim, a conduta, né, dos seguranças, porque haviam diversas denúncias no próprio Google da página, né? Da página da balada ali, a galera falando que seguranças são dessa forma. E eu vi eles tratando pessoas pretas bem de forma horríveis, assim. Mas, por outro lado, não foram só coisas ruins, né? Eu consegui me conectar com pessoas pretas que moram lá, que nasceram lá. E dessa forma consegui entender um pouco melhor, assim, como que se dá as coisas em Lisboa com relação às pessoas negras, né? Dei uma entrevista também para a RTP, acho que é RTP, para o O Carlos da Carlos, que RTP, já passou por RTP. aqui também. Sim. É, nossa, foi incrível, incrível. E aí eu tinha acabado de chegar, fazia acho que uns 2 dias que eu tinha ido no show da Pérola, eles pegaram imagem minha do show, aí ele perguntou sobre, foi muito legal.
É isso, minha questão é sair do meu país para me conectar com pessoas pretas de outros lugares, para ter outras visões. Pessoas não pretas também, mas o meu foco é Então tu pessoas consideras, por pretas, exemplo, este né, momento quem que não tiveste com o Carlos, os momentos que foste tendo com as tuas amigas, foram então esses momentos de cuidado, foram momentos onde tu encontraste acolhimento entre as pessoas pretas que encontraste em Portugal? exato, exato. O próprio Festival do Dino Santiago também, um festival incrível, que dá esse protagonismo para as pessoas pretas, né? Pessoas pretas de diversos países. Então tinha pessoa. Eu fui no show do meu amigo Jonathan Fé, que é brasileiro, a Bia Ferreira também cantou lá. O JP, que é brasileiro, também tocou lá nesse festival. Tive o prazer de conhecer a Eneida, que é uma cantora maravilhosa, agora não De lembro de Cabo qual Verde? país ela é. Eneida Marta, acho que é Cabo Verde. Tive essa oportunidade de conhecer o trabalho dela, não conhecia, e a gente se conectou, a gente conversa até hoje assim nas redes sociais. Então foi muito importante, tipo, o que eu gostaria de ter feito em Lisboa, em Portugal, que a minha missão era essa, me conectar e conhecer pessoas pretas em diversos lugares, rolou super. Foi massa. Nice. E como é que foi também a tua experiência em França? Porque lá a comunidade preta também é muito grande e forte. Tiveste contacto com essa comunidade? Sim, sim. França eu já tinha ido em 2019, né? Eu fui a convite da Nike para assistir o jogo da Copa Feminina de Futebol lá em Montpellier. E aí foi a primeira vez que eu fui. E saí do país nessa questão assim de querer me conectar com pessoas pretas. E aí lá eu fiquei 4 dias com a Nike, depois eu fiquei mais 6 dias sozinha. E, e aí fui. Gente, eu não falo inglês, eu não falo francês, mas só não pode deixar de ter internet no celular, que é algo que aí eu uso o Google Tradutor para falar com todo mundo. E aí eu deixo aqui bem claro para as pessoas que estão me ouvindo, nunca deixar a língua ser uma trava, nunca deixar a questão da língua ser uma trava para você se conectar com pessoas. Utilizar das novas tecnologias, né? Para a gente se comunicar. Então, eu fiquei esses 6 dias aí, depois voltei. E aí, como eu voltei, eu já tinha conectado com algumas pessoas, aí de 2019, essas pessoas me apresentaram outras. E aí foi incrível. Eu passei 15 dias. E aí eu quis ficar hospedada na periferia de Paris, que é Saint-Denis, que eu sabia que tinha uma Nós comunidade vimos, tu gigantesca recomendaste africana. foi comida, foi sítios, dançaste na rua, as pessoas te abraçaram, te acolheram, a comida disseste: "Amanhã vou voltar", voltaste, foi incrível. Eu disse: "Mas essa França, eu também quero ir aí, Nessa nessa França, né? França". Essa França que Sim. Bateu queres bué, ver. estava bom. Nossa França! Sim, sim, todo mundo ficava falando isso. Eu falando, Preta Rara, como que você achou essa França? Porque essa França eu nunca achei, como assim? Eu falo, gente, e aí meus amigos falavam, como que você achou essa França sem falar francês? Eu falei, gente, Google Tradutor. E aí eu conheci tantas pessoas, conheci pessoas pretas que nasceram em França e pessoas que foram enquanto criança ou pessoas que estavam um tempo. Mas a minha forma foi essa, assim, tipo, fiz o cabelo onde queria fazer em Chateau Rouge, que eu via as negona africana e francesa fazendo cabelo em Chateau Rouge. Aí eu fui lá, falei, ah, que... E aí elas também me apresentaram outras pessoas, então foi incrível, assim. É um lugar que eu nunca pensei que ia gostar tanto e eu sempre fico, nossa, eu queria ter a oportunidade de ir pelo menos uma vez por ano, assim. Esse ano não rolou, mas ano que vem eu quero. E também em Portugal eu fui para o Afronation, né? Ah, e como é que Também, que foi é a o tua experiência festival. lá? Nossa, Afronation, meu Deus do céu, foi sensacional. Foi meu primeiro festival, assim, de cultura preta, né? Aí depois que eu vim para o Afropunk no Brasil. Mas ver aquela Teve um impacto galera em ti, assim. não é? Muito grande. Eu não me lembro, não sei bem se foi ou não, mas eu lembro que eu ouvi-te a dizer que realmente aquilo foi um encontro de almas espiritual, porque tu sentiste aquilo no teu corpo. Penso que essa frase em mim tocou-me muito quando tu disseste aquilo, fiquei, uau, ela ali onde foi só se entregou. Sim, sim. Cara, imagina, o festival Afronation, ele começa antes do festival, Ah, né?
porque aquela praia de Algarve fica tomada de pessoas pretas. Era bem curioso ver alguns senhores brancos que eu acho que moravam ali se assustar, assim, ver, uau, onde saiu todo mundo e todo mundo lindo, todo mundo montado. Você ia ao mercado para comprar pão, as pessoas pretas estavam lá, você ia pegar a roupa para lavar, estavam lá. Então é toda uma energia. E eu acho que as pessoas já saem com essa energia de se conectar, de conhecer, de conversar. Então, mais uma vez, eu não deixei que o idioma fosse uma trava, né? Uma barreira ali. E aí eu conheci, nossa, conheci um grupo de meninas lindas de Cabo Verde, depois conheci um grupo de meninas da Nigéria, e aí elas querendo falar, e eu também, ai, gente, Com o Google calma, Tradutor. Ai, ai. Incrível. mas foi incrível, incrível. É um lugar também que eu sempre falo que as pessoas têm que conhecer, assim, se programar, porque eu sei que é um festival que não é Sim, é um dos mais barato, né? caros na Europa, Mas infelizmente. gente, meu Deus, é um festival muito caro, mas se organizar assim no ano para poder ir. Eu acho que duas experiências assim, eu sempre falo, essa questão, né, de quem consegue se organizar, né, de- dentro de um tempo para viver isso no Afronation e viver o Carnaval de Salvador, no Ileaê, sair no Bloco Afro, que é a nossa meca preta brasileira, tipo, eu sempre falo isso para os meus seguidores. Gente, pelo amor de Deus, vocês têm que vivenciar uma saída do Ileaê para entender que o quanto os colonizadores queriam que a gente se sentisse feio, não tem como, né? Que a saída do Ileaê é uma grande exaltação à beleza negra, nos adornos de cabeça, os turbantes, as cores que a gente coloca no corpo, uma exaltação aos nossos orixás também. É bem, é bem místico. Até pessoas que não são do candomblé, não são da religião, são de outras religiões, querem sair no bloco afro, e quando sai, fala: Meu Deus, que movimento é esse? Sim. E que conselhos é que darias a uma mulher negra, que possivelmente serão várias a ouvir esta conversa, que queira viajar, mas tem medo de dar esse primeiro passo e de se aventurar pelo mundo? Olha, eu penso que a primeira coisa é você compartilhar a sua localização com várias pessoas de confiança, ter um carregador portátil na bolsa para não ficar sem as redes sociais e perceber que o mundo também é seu, sabe? O mundo é nosso. Por muito tempo colocaram na nossa cabeça que a gente não podia acessar diversos lugares. Entender que, dependendo do lugar e da situação, você vai ser a única pessoa preta naquele espaço e que você está construindo isso, está pavimentando para que outras pessoas pretas possam adentrar nesses espaços também. Não é porque você é a única que você vai se sentir inferiorizada, que você não pode ocupar. Se tem vontade, vá. Ah, mas é um país que só tem, não tem ninguém, não tem pessoa preta. Ah, eu sempre quis. Ah, não tem nada a ver com a cultura preta, né? Estava conversando com uma amiga um tempo atrás, o sonho dela é ir para o Japão. E aí ela estava querendo anular o sonho, porque, mas eu não vejo pessoas pretas falando que Não, Há sonha tem ir para o uma muitas. Japão. comunidade muito Gente, É grande. uma comunidade de pessoas negras no Japão. Uhum, uhum, tem. sim! E aí foi isso que eu falei para ela. E eu falei, cara, e também nós temos que lembrar que nós somos indivíduos, né? Somos juntos no coletivo, mas também somos indivíduos. Então, o desejo do indivíduo não pode ser anulado porque o coletivo, né? Nem todo mundo, nem todas as pessoas pretas querem ir para o Japão. Então, é isso, não deixar a língua ser um limitador, compartilhar sua localização, né? Se você vai viajar sozinha é importante, tomar cuidado, ficar atenta e desejo só coisas boas, porque é bom viajar sozinha. Eu ainda não tive o prazer, eu quero muito que minha próxima viagem seja com pessoas legais, com amigas, né? Ainda não tive essa oportunidade. Eu sempre fiz minhas viagens sozinha e foram incríveis, né? São memórias que o celular, o HD do celular, a memória do celular não consegue carregar, só fica na sua mente, no seu coração, e o quanto que a gente cresce muito quando a gente consegue vivenciar outras experiências, respirar outros ares, conhecer outros Sim. Então, saberes.
Então eu desejo que vocês vão Sim. só Então com isto também tu queres dizer que quando tu começaste a fazer como fizeste essa viagem para a Europa, tiveste muitas aprendizagens sobre quem tu és e a forma como olhas o Brasil. O que é que mudou quando tu regressas, depois de viver todas estas experiências maravilhosas aqui na Europa com pessoas negras? O que é que muda em ti? Quando chegas ao Brasil, o que é que valorizas mais? O que é que valorizas menos? Coisas que normalmente acontecem, né? Quando vamos. Eu e a Sara vivemos fora de Portugal e uma das coisas, por exemplo, que nós vemos é da primeira vez, que já estamos há alguns anos a viver fora, mas o primeiro ano, segundo ano, que começamos a valorizar muitas coisas da cultura portuguesa, né? Coisas que antes achávamos que eram banais, como pão, e depois viver numa Alemanha e o pão é totalmente distinto, ou mesmo aqui em Espanha que o pão, epá, não, não. E então queremos ouvir ti também, com que olhos é que tu chegas ao Brasil e dizes, olha, isto aqui que eu via assim, agora estou a ver, não, aqui é que está bom. Cara, uma coisa que eu fiquei muito assustada, né, de ver a diferença gritante, fora a questão racial, foi a questão da acessibilidade. Eu sou uma pessoa que eu não tenho nenhuma deficiência, eu não sou PCD, mas eu sou uma pessoa que olho e fico procurando depois de seguir alguns perfis de pessoas PCDs, de ter amigas e amigos PCD, então eu sou uma pessoa que entra num lugar já procurando a questão da acessibilidade. E aí eu fiquei em choque a primeira vez quando eu cheguei na França, que o metrô não é nada acessível, né? Não tem escada rolante, não tem elevador. Às vezes tinha estação que tinha dois, três lances de escada, você com a mala gigante, pesada, ter que subir. Aí eu falei, caracas! E ali eu comecei a falar sobre isso, de acessibilidade nas redes sociais, e as pessoas ficaram surpresas. Eu falei, gente, o Brasil tá anos-luz, tá muito avançado. Porque até nos nossos prédios históricos que são tombados, que não pode alterar, tem uma política específica para a questão da acessibilidade. Então, tipo assim, não posso alterar esse chão, então eu vou construir uma pista por cima para as pessoas que têm alguma dificuldade acessarem. E aí esse foi o primeiro choque, assim, porque quando a gente fala, aqui no Brasil fala muito, né, ai, França, ai, Europa, ai, país de primeiro mundo. Eu falava, gente, primeiro mundo? Não pensando em acessibilidade? Então, assim, primeiro mundo para quem, né? E aí, fora outras questões, assim, essas questões políticas também, que eu achava que o Brasil estava atrasado e lá está bem, aqui o Brasil está bem avançado também, em várias questões, assim. Mas se tratando de Europa, que eu sinto falta também, é da comida de Portugal, que é uma delícia e é bem mais barato. Tipo, quando eu fui para a França, eu falei: "Eita, foi outra alimentação". Na Europa estava no bacalhau, estava em outras comidas. Quando chegava na França, meu Deus do céu, o dinheiro que era para as 3 refeições em Portugal, lá não dava nem para o Sim, café da que é bem manhã. caro tudo lá. É bem mais caro. Sim, E também eu também, outra percepção também que eu tive, essa questão que aqui no Brasil está se falando muito sobre o nutricídio, né? O nutricídio, que é a falta de acesso a alimentos saudáveis para as pessoas pretas e periféricas, indígenas. E aí eu vi várias situações assim que depois eu fui me aprofundando, que não era um costume das pessoas lá, era pelo fato de ser mais barato. Então eu vi muitas pessoas em fast food almoçando em fast food. Mães com várias crianças, e a criança comendo batata frita e frango frito. Ou comendo um lanche do Big Mac, do McDonald's, assim, na hora do almoço. E isso aqui no Brasil, a gente não tem muito esse costume. Porém, tem essa questão do nutricídio, assim, tipo, vão matando a população através de outras formas aqui, né? Com alimentos industrializados. Então, aqui a Coca-Cola é mais barato do que um copo de suco natural de laranja. Então, isso faz parte de uma política também de adoecer e escravizar, uma escravidão moderna alimentar, né? Fazer com que as pessoas. Apresentar para as pessoas que essas comidas são mais práticas
e mais fáceis, porque está todo mundo na correria de trabalho, de conseguir dinheiro, e por outro lado, aumenta o índice das pessoas pretas que já têm predisposição a diabetes, pressão alta. Então, isso também me assustou um pouco, assim, de ver várias famílias, principalmente as famílias africanas na França, pessoas pretas pessoas pretas e pessoas africanas com criança almoçando em fast Hum, food, assim. sim. Que isso está-me a lembrar Essas também nos Estados foram Unidos, uma né, que das. também tem essa questão de nos bairros, assim, cidades mais com maior parte da população negra, que tem isso, né? Aquelas lojas que só vendem bebida alcoólica, McDonald's, não há muitas opções assim saudáveis e nutritivas perto, que é o que tu disseste, que também faz parte dessa política de adoecimento das pessoas negras, infelizmente, sim. Exato, E o que é que significa exato. para ti descolonizar o passaporte? Uau! Caramba, ninguém nunca me fez essa pergunta. Descolonizar o passaporte? Calma, buguei agora. Uau! Eu acho que é não limitar os lugares que a gente possa adentrar e conhecer e visitar. É, é isso, né? Por muito tempo falavam que a gente não podia acessar alguns lugares que a gente tinha vontade, já teve, e essa vontade se deu porque viu uma série, viu um filme, viu alguma imagem que ficou ali presa na mente e gerou o desejo de estar. Só que para isso existem várias questões, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade imensa de conseguir viajar dentro do nosso próprio país. O meu pai nunca viajou de avião, meu pai nunca pegou um avião. As passagens são muito caras aqui. Aqui, passagem de avião é tipo assim, quando a pessoa vai. Uma outra diferença que eu vi também da questão dos aeroportos da Europa com aqui do Brasil. Aqui o aeroporto é mega elitizado. Então, assim, as pessoas se arrumam muito bem para poder pegar um avião, sabe? É quase não encara o avião como se fosse um transporte, só mais um transporte que vai tirar a pessoa de um lugar e levar ela para outro. Na Europa eu vi as pessoas tipo normal assim no avião, as mesmas roupas que elas estavam no avião, elas estavam no metrô, no trem, no ônibus. Aqui não. Aqui é uma coisa mais elitizada. Então, essa questão de descolonizar o passaporte é fazer com que as pessoas consigam viajar. E aqui é muito difícil. Eu morei 3 anos na Bahia, né? Que é um outro estado aqui no Brasil. E minha família é de São Paulo, litoral. E aí, imagina, aos 3 anos era meu sonho receber meu pai lá, minha irmã lá, e a gente não consegue porque custa muito caro. Eu já vi viagens de São Paulo para a Bahia, que são 2 horas e meia de viagem de avião. Também tem essa, que o Brasil é grande, né? 2 horas e meia de avião. Mas eu já vi passagens desse trajeto, o mesmo valor para eu pegar daqui para chegar em Lisboa. Então é muito cara a passagem. E aí tem passagem de ônibus, mas, por exemplo, esse trajeto de ônibus seriam 2 dias viajando de ônibus para poder sair de São Paulo e chegar na Bahia. E aí, e aí é isso que eu converso com as pessoas, não querendo romantizar, né, de falar que todo mundo tem acesso a viajar, eu sei que é difícil, mas eu sou uma pessoa que tem esperança, acho que é importante a gente criar essas novas narrativas, sabe? Para as pessoas perceberem que isso faz parte da vida também, porque a gente é criado aqui só para trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar. E aí o entretenimento, a diversão é como se fosse algo inferior, como se fosse algo que não vai acrescentar nada na vida das pessoas, sendo que muito pelo contrário, né? Quando você tem acesso a poder viajar, você conhece outros mundos, outras pessoas, outras outras vivências, até mesmo dentro do Brasil mesmo, porque o Brasil é tão grande e existem vários Brasis dentro do Brasil, né? Então, tipo, a vivência que eu tive na Bahia é totalmente diferente daqui de São Paulo, né? A Bahia já é um povo mais acolhedor,
as pessoas querem saber quem é você, da onde você veio, qual a sua história. Aí quando você vai ver ali, ó, você acabou de conhecer a pessoa, você já está almoçando, tomando café. São Paulo não, São Paulo você dá bom dia, o povo não te responde, é aquela correria, a escada rolante do metrô, o metrô é gigantesco, a escada rolante algo escrito na escada rolante falando que você tem que se manter à esquerda, à direita, quer dizer, você tem que deixar a esquerda livre, porque as pessoas passam correndo na esquerda. Se você ficar lá, você veio de outro lugar, de outra cidade do Brasil, de outro país na esquerda, você é xingado, você é empurrado. Então é outra, é outra vivência com Ou o seja, local, é né? Com o vivência lugar. de cidade grande, né? Que ninguém tem tempo. Ok. Muito, muito, muito. Eu estou batalhando muito. Eu voltei de Salvador, né, da Bahia para São Paulo para poder estudar. Acabei meu curso agora. Eu me formei em Ai, design e que direção de chique, arte. parabéns. Agora Artista. estou, Artista, artista, obrigada. amo. Agora sou estrategista criativa também para estar criando as publicidades atrás das câmeras também para ver uma possibilidade a mais de ganho para poder voltar a Sim, viajar e conhecer outros que lugares. bom. E como é que tu achas que nós podemos viajar sem repetir as mesmas lógicas coloniais? Que eu acho que pouco a pouco já foste aqui dizendo assim, né? Mas assim, num breve resumo, como é que achas que poderia ser? Sim, é importante se dar a escuta também, né? Que às vezes a gente chega já com os estereótipos do lugar, já quer falar, mas não se dá o direito de escutar o outro também, que tem a vivência dele e tal. Acho que é importante, porque todos nós temos alguns estereótipos criados pela nossa convivência, ou pelo que a gente absorveu na infância, ou pelo que a visão do audiovisual, que muitas das vezes também é deturpada. Então, você vê um filme e você acha que todo mundo é assim, né? Ou você segue algum artista nas redes sociais de determinado país, acha que todo mundo age daquela forma. Então, é importante ter escuta e ter os olhos abertos para o novo também, se permitir com o novo também para não chegar já impondo a sua realidade perante em outro Sim. lugar. E se fosses fazer tudo outra vez, o que é que farias diferente? Na tua próxima viagem, o que é que me vai mudar? Com base naquilo que já aprendeste até então. Sim, organização. A próxima viagem eu vou estar organizada, porque eu saí sabendo que eu ia ficar 2 meses na Europa, mas eu não sabia qual lugar seria, além de Lisboa. Então, porque minha vida é mega correria também, e aí não tive tempo. Então, dessa vez eu quero pesquisar melhor alguns lugares, de repente ficar até menos tempo. 2 meses foram muito cansativo, levar bem menos roupa. Eu levei muita roupa. Gente, se eu falar quantos quilos eu voltei da Europa de mala, todo mundo fica em choque. Mas foram 68 quilos de bagagem, eu As nem roupas da acreditei. França. As roupas da França. Nossa, passei nas lojinhas, várias lojinhas ali em Saint-Denis. Meu Deus do céu, olha, quem for para a França tem Eu que lembro-me desses conhecer. stories. Quem for para Paris tem que conhecer a periferia de Paris. É bem mais da hora do que aquele centrão ali. Chateau Rouge é legal, eu passava vários dias ali, eu gostava de tomar um café numa esquina que tinha lá e ia cedo e ficava o dia inteiro. Porque eu gosto de ver pessoas, então eu via os looks das senhoras, das novas, dos novos. Então eu gosto de vivenciar o espaço, né? Não gosto de coisa rápida, assim, ai, passou, vê. Acho que é um outro lance também. Às vezes, qualidade é melhor do que quantidade. Eu saí daqui do Brasil sabendo que ia ficar 2 meses, então eu falei, nossa, eu vou visitar o máximo de país que eu puder em 2 meses. Comprei o ticket do trem que me dava lá para conhecer vários lugares, e aí eu fui aterrissando assim. Então eu mudei a minha proposta já no meio da viagem.
porque eu lembro que eu fui para Portugal, aí fui me acostumando e fiquei também num lugar de conforto, tipo, ai, aqui todo mundo fala português, então vou ficando mais um pouquinho. E aí o tempo foi passando, eu falei, não, preciso ir logo para a França. E aí fiquei 5 dias em Paris, depois fui para Marseille, que eu queria conhecer, que é o sul da França, né? Que tem umas praias belíssimas. Aí de lá eu já ia para Espanha. Aí eu falei, cara, eu gostei tanto de Paris, eu fiquei pouquíssimo. Não, algo tá errado. Aí eu resolvi voltar para Paris e ficar, acho que mais 10 dias lá. Então, acho que é isso, tipo, qualidade é bem melhor do que quantidade. Porque às vezes você se põe a viajar de querer conhecer todos os pontos turísticos, bater rápido, né? Mas aí, se você chega em casa, fecha os olhos, tipo, você não lembra nada das informações, você não conseguiu assimilar nada. Acho que é melhor você ter um roteiro mais enxuto e poder vivenciar mais. Eu gosto de ir para os lugares para me imaginar se eu estivesse morando lá. Então, eu quero ir no mercado, quero saber aonde as pessoas lavam roupa, quero ter todos os tipos Se de falam o quê, se experiência do dia comem a o quê, se dia. dormem aonde, se convivem com quem. Onde que é as lojinhas baratas? No dia a dia vocês comem aonde? E no domingo, comem Ou aonde? seja, É tu gostas isso, de algo quero mais vivenciar. local, não é? Da experiência mais É, eu autêntica gosto. local, exato. É, eu gosto porque acho que pelo fato também, não sei, de gerava muita expectativa, né? Você fica vendo, ai, a Torre Eiffel, pelo livro de história. Ah, vou ver, chega lá. Ah, a Torre Eiffel, tipo, igual o livro, só que tô vendo aqui. Então, eu quero conhecer coisas que eu não acho na internet pesquisando, sabe? Eu fui para uma festa incrível, que eu só parei nessa festa porque eu conheci um cara, já tinha conhecido ele em 2019, e ele me levou nessa festa, que era a festa da independência da Jamaica, mas feito por pessoas de mais de 60 anos, dentro de uma casa. Que, tipo assim, essa festa não tinha banner. Não tinha divulgação nas redes sociais, sabe? Então eu só soube porque eu me conectei com essa pessoa. E aí, nas viagens, essas coisas que eu gosto, dessas profundidades, assim, de tipo, do boca a boca, ai, vai ter alguma coisa ali. Aí chega lá, o negócio não é hypado, não é cheio de blogueira, cheio de artista, não, é as pessoas ali do dia a dia. E aí, para mim, esses são os melhores momentos, assim, Ai, é o adoro. que eu A mais Sara gosto. sabe qual é que é essa festa. Sei, eu acompanhei, porque ela está tipo a falar e eu tipo, E tu eu estás a lembro-me disso, reviver disso, na disso. tua cabeça. Exato, sim, sim, em Marcelo também, eu lembro que foste muito à praia, não foi? Foste à praia, apanhaste sol, eu lembro-me Fui, disso. Ai, seguidora, seguidora, Olha, sou uma olha, seguidora Preta, assídua. ela lembro. é Ela é seguidora no nosso grupo, fiel. nós temos um grupo com outra amiga, que também é como se fosse nossa irmã. Ela dizia: Olha, já fui ver as histórias da Preta Rara, vocês Ah, vão bom. gravar. E gravava o ecrã e enviava, e depois. Nós também estávamos só assim: Ai, Sara. Com o tempo éramos todas. Aí veio o story e dizíamos: Já sei o story, já sei o story. E ela foi E aonde? Está com metíamos quem? like, e interagíamos e Sim. comentávamos, Ficámos lá a era muito acompanhar bom. tudo, a comentar e dizer: Ai, será que ela não está a falar com aquela pessoa? Será que vai ver aquilo? Será que não sei o quê? Olha, está tipo Yeah, novela para nós, está a novela. Então, yeah. E nós gostamos muito de ver a experiência de Maravilhosa. França, foi bonita, foi crua, foi autêntica, as conexões com quem tu fizeste também, das festas, eu lembro também tinhas ido num sítio onde depois havia dança ao vivo e gravaste, então através de ti fomos expandindo e ver a sim, realidade fomos e abrindo a ver cabeça. outros mundos que, exato, que nós não sabíamos que existiam esses mundos e ficávamos maravilhadas com toda a tua experiência. É verdade. E agora queremos ir nessa França também. Yeah, yeah. Agora queremos ir nessa França. Yeah, pensou todas nós Nessa juntas? França. Incrível, Ah, eu E incrível. assim, quero, sim, eu assim para quero. finalizar, que já foste muito generosa connosco hoje, com o teu tempo. Como é que tu imaginas o futuro da diáspora negra na Europa, nas Américas e assim no mundo em geral? Olha, eu imagino que a gente possa ser respeitado pelo quem nós somos, sem ter que ficar provando quem nós somos, sem ter que provar que a gente tem experiência assim para estar trabalhando naquela vaga que a gente almeja, que a gente tem sim um nível superior, que cursamos lá no nosso país, né? Eu vejo aqui no Brasil, eu me conecto muito com a comunidade africana e eu vejo a dificuldade que é para uma pessoa igual meu companheiro que
no livro de história, no livro quando fala de história da arte no país dele, o nome dele aparece lá. E aí quando chega aqui no Brasil, quando chega no Brasil é como se não fosse ninguém, as pessoas não respeitam, como se você estivesse mentindo. Mas eu vejo o tratamento diferente quando chega um europeu aqui, quando chega um americano aqui, que ele não precisa comprovar nada. Né? Ele não precisa comprovar que ele tem ensino superior. E eu vejo que isso na Europa também, né? Quando os africanos chegam com seus níveis superior, com a sua bagagem, com o seu conhecimento, sempre tem que provar. Quando é o branco, não tem que provar. Então, eu espero que a gente possa ter essa liberdade de ser quem a gente é, que a gente tenha os nossos caminhos abertos também para existir da forma, do estilo, da forma de falar, da forma de se vestir, da forma de se comportar, para que realmente a gente consiga chegar na tal da igualdade, né? Ou, ou se é na França, né, a tal da liberdade, da fraternidade, da igualdade, a gente acaba não vendo nesses aspectos, pelo simples fato de ser pessoas negras. Então, estamos aí, existimos e resistimos e continuaremos a lutar, a perseverar, sempre com o sorriso no rosto, sempre com a beleza, porque a beleza é um ato político, é algo que faz parte dos nossos ancestrais, né? E o quanto a gente vê que incomoda, né? A nossa forma de falar, a nossa forma de se vestir, e essa forma de se vestir que eu falo é independente de marcas e nada, é só a forma da gente existir. Então, que a gente possa existir com um pouco mais de tranquilidade nesses Ai, adorei. lugares. Não podia finalizar melhor, gostei. Gostei muito. Muito obrigada Obrigada, mesmo. gente. Espero que tenha ficado bom. Agora, para quem Leia quiser, isso. sim, Exato, acompanhar projetos, sabemos que o álbum está a caminho, agora eu sou fã, né? Quer dizer, nós somos fãs, está claríssimo, mas as pessoas que também vão ficar fãs, depois de ouvirem, quiserem te acompanhar, onde é que te podem encontrar nas redes sociais? Sim, então no Instagram vocês conseguem me achar como @pretararaoficial. No TikTok também, no YouTube, tudo que colocar Preta Rara, né? R-A-R-A, Preta Rara Oficial, vai me achar. No Spotify dá para ouvir meu disco também, em várias plataformas digitais aí. É, eu mostro minha arte, eu sou uma multiartista que faço diversas coisas e a minha vontade é sempre de comunicar e falar quem nós somos através de diversas linguagens artísticas. E aí, uma dessas linguagens que eu mais gosto é o rap, então dá para vocês ouvirem aí no Spotify, no Deezer, e todas as plataformas digitais. Preta Rara. Ok, ai, Preta, muito obrigada. Sério, muito generosa. Gratidão. Muito obrigada por nos ouvirem em mais um episódio do nosso podcast Afro-Europeu. Caso nos estejam a ouvir no YouTube, deixem like, comentem e subscrevam. Caso nos estejam a ouvir no Spotify, sigam, avaliem com 5 estrelas o nosso podcast e deixem um comentário. Isto ajuda muito o Afro-Europeu a chegar a mais pessoas. Nós vemos no próximo episódio. Bye!